Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? E aí, vamos conversar sobre independência emocional. A gente fala tanto sobre dependência, né? Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre independência emocional. Aproveitando aí o feriado, Dia da Independência, importante a gente falar sobre emoções, importante a gente falar sobre independência das emoções. Então, hoje não vai ser só uma live, não, hoje vai ser uma aula. Eu fiz um roteiro para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma das emoções, sobre vícios emocionais. Então, já vou deixar aqui fixado e vocês convidem aí os seus amigos, as pessoas que vocês gostam. Olá, Fabrício. Oi, Lila. Boa noite, tudo bem? Deixa eu escrever aqui. Aulão Independência Emocional. Não sei se aparece para vocês o título da aula, aparece? Bota aí para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se aparece o título da aula para vocês, para a gente começar. Esses primeiros 5 minutos, a gente vai falar um pouquinho para que vocês convidem aí as outras pessoas, né, para essa aula. E a gente vai fazer uma atividade sobre independência emocional. Não vamos falar sobre dependência, tá? Vamos falar sobre independência. O que significa isso para vocês? E como que a gente consegue perceber se a gente é ou não independente emocionalmente, tá? Então hoje vai ser uma aula. Eu tô colocando aqui, vou tentar fixar e vê aí para mim se fixou. Olá, tudo bem? Tudo bem, Aline? Tudo bem? Natalina? Boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês nesse feriado, nessa noite de quarta-feira. E aí, falem para mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Deixa eu avisar aqui nos meus grupos que eu já estou online para o pessoal chegar. E hoje a gente vai conversar sobre independência, tá? Já fixou? Beleza. Deixa eu avisar aqui. Já estou ao vivo. E aí, gente, como é que foi o feriado de vocês? Como é que foi? Como é que tá sendo, né? Que ainda tá sendo. E é um prazer para mim ter vocês aqui comigo. E muito obrigada pela confiança. Muito obrigada a todas as pessoas que mandaram a resposta para mim nos stories. Eu vou responder, vou comentar para todo mundo, né? Eu acho que é importante dar esse retorno, dar esse feedback para todo mundo que deixou lá as respostas. Para quem não deixou, inclusive, tem aqui a caixinha de pergunta, você também pode colocar. Eu vou repetir exatamente como eu deixei lá nos stories ontem à noite. E quem quiser responder na caixinha ainda está disponível, tá bom? E vai ser um prazer para mim ver aqui as perguntas de vocês. Essa aula de hoje vai para a Escola Graziflix, como todas as aulas que eu faço aqui no Instagram, eu vou colocar lá na Escola Graziflix. E depois eu vou conversar com vocês sobre a Escola Graziflix também. Enfim, hoje tem bastante coisa para a gente conversar. A pergunta que eu deixei nos stories foi: qual parte da história do seu passado ainda te dói? E aí, a gente vai conversar sobre isso e sobre as possíveis causas de dependências emocionais, tá? Hoje eu vou explicar o que é uma dependência emocional e vou falar para vocês como que a gente consegue se perceber dependente ou independente emocionalmente de alguém. Olá, querida Edivane, chega mais, seja muito bem-vinda, boa noite. E aí, quem quiser deixar pergunta, eu vou responder. E vamos aproveitar aí esses primeiros 5 minutos para convidar as pessoas que vocês querem que esteja aqui com a gente, para conversar sobre dependência e independência emocional. Hoje a gente vai fazer algumas atividades.
Hoje eu vou conversar com vocês sobre independência emocional, sobre as emoções, sobre o que gera ou não a dependência, né? E é muito importante que a gente conheça tudo sobre as nossas emoções. Então, o básico que eu puder falar aqui para vocês hoje, eu vou falar. Boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite, Maria. Boa noite, Elizabeth. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá o feriado? Boa noite, Gleide. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui fazendo essa live, que na verdade vai ser um aulão sobre independência emocional. Vou responder a todas as pessoas que mandaram mensagem para mim, tanto no inbox quanto na caixinha de pergunta. Muito obrigada a todo mundo que respondeu, porque é importante para a gente ter esse conteúdo aqui. É muito importante para mim a participação de vocês, até para que eu possa saber quais são as dúvidas que vocês têm, né, sobre esse tema. Hoje a gente vai conversar sobre independência emocional, aproveitando aí que estamos nesse feriado, Dia da Independência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. E essa aula de hoje vai para a escola Grazi Flix. Então, no final dessa aula, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. E é um prazer ter todos e todas vocês aqui. Boa noite, Mariane. Boa noite, Tati. Boa noite, Tereza. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Lude, querida. Tudo bem? Ó, aqui esse filtro que eu botei, ele tem um monte de frase, então de vez em quando vai aparecer umas frases aí para vocês. E para mim é muito importante a presença de vocês aqui comigo pra gente ir aprendendo junto, né? Como eu coloquei no story, eu quero muito ajudar as pessoas que ainda precisam de ajuda. E isso para mim é muito importante. Boa noite, Andréia. Boa noite, Heloísa. Tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Obrigada, querida. Obrigada. Nós somos, né, maravilhosas, lindas. E aí, vamos começar a conversar. Boa noite, meu amor. Então, gente, quem não respondeu a caixinha, boa noite, Júlia. Seja muito bem-vinda, querida. Quem não respondeu a caixinha de pergunta, mas quiser fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, bota aqui onde tem a interrogação aqui embaixo, porque aí eu consigo ver depois, tá? Boa noite, Amanda. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Seja muito bem-vindo também. Hoje a gente vai falar sobre independência emocional. Eu separei um roteiro para a gente conversar um pouco e eu vou responder também as pessoas que colocaram a resposta lá na caixinha de pergunta. Boa noite, Joy, tudo bem? Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. E eu já vou começar porque já estamos chegando aí em 9 minutos de live e é uma aula, né, como eu disse, então tem muita coisa para eu falar. Eu fiz um cronograma aqui do que eu quero falar hoje. Lembrando que no final dessa aula ela vai ficar salva e ela vai para a Escola Graziflix. Então, a Escola Graziflix já está pronta. Esse mês ainda eu vou inaugurar. Então, eu estou muito feliz e quero compartilhar isso com vocês, mas vai ser só no final da aula, tá? E aqui, quem está olhando aqui em cima, tá vendo, ó, meu livro, Agentes de Transformação. Depois eu vou passar para vocês. Ainda tem algumas unidades para vender do livro físico. O livro online, o e-book também já está disponível. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Ih, ele até caiu, ó. Ficou emocionado. Boa noite, Simone. Boa noite, Ligiane. Tudo bem? Olha ele aqui, querendo se exibir para vocês, ó. Então, é isso. Vamos começar a nossa aula. Boa noite, Mairane. Ai, eu vou querer falar com todo mundo que está chegando, não vou conseguir começar a aula nunca, né? Mas, enfim, vocês estão chegando, já está todo mundo muito bem recepcionado. É um prazer para mim ter vocês aqui. Então, convidem as pessoas, né? Se vocês puderem, ajuda muito na multiplicação de conhecimento.
tanto apertar no coraçãozinho, quanto enviar para pessoas que vocês gostam esse conteúdo. O Instagram entende que é um conteúdo relevante. Hoje, né, sendo feriado, com certeza tem muitas outras lives por aí, mas eu acredito demais que essa live vai ser muito importante, porque é uma aula, né? Eu separei um roteiro, eu vi as respostas das pessoas que mandaram para mim e eu vou explicar para vocês por que eu resolvi fazer essa aula hoje, tá? Então vamos lá. Na verdade, essa aula de hoje, ela é baseada no meu último post no Instagram, que é falando sobre você não é a sua história, né? E esse post causou um rebuliço, algumas pessoas mandaram mensagem para mim, que não entenderam muito bem o que eu escrevi. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da gente estar totalmente vinculado e preso à história que a gente viveu. Então é muito importante que a gente perceba que a nossa história, ela continua. Eu não sou um trecho da minha vida, eu sou a minha vida em movimento. Então, por ser a minha vida em movimento, todos os dias eu estou construindo parte da minha vida, né? Então, quando eu tô aqui presente na minha vida, eu não fico presa às coisas que aconteceram no meu passado. Por quê? Ontem é passado, hoje de manhã já é passado. Quando a gente terminar essa live aqui, essa aula, já vai ser futuro do agora que a gente está vivendo. Então a gente está o tempo inteiro em constante transformação. Por isso que é importante que a gente entenda que a nossa história, ela não define quem a gente é, porque a gente está construindo história todos os dias, tá? E aí eu fiz alguns stories falando sobre a minha história, né? Falando um pouco sobre as coisas que eu já passei na minha vida. Os stories estão lá, depois vocês podem ver. Eu vou deixar no destaque 2022/3, esses stories também. E o que eu quero destacar nessa aula de hoje é que, assim, eu não vou romantizar as coisas ruins que eu vivi. Eu não vou dizer que foi maravilhoso, que foi ótimo ter passado por tantos problemas como eu passei. Mas eu também não vou me prender a esses problemas para definir o meu futuro. Esses problemas foram parte da minha história. Eu preciso entender que eles já passaram e eu preciso olhar para eles com inteligência emocional a ponto de me colocar à disposição do futuro, do que ainda está por vir, tá? Então, por isso que é tão importante a gente perceber que a nossa história, ela continua. A nossa vida, ela não para por causa de um problema que aconteceu. E a gente não pode permitir que um problema defina a nossa história. Então, por exemplo, vou ler aqui para vocês o que eu coloquei nos stories, só para vocês terem assim uma ideia vaga do que já aconteceu comigo, né? Eu já sofri abuso sexual, eu engravidei na adolescência, eu me casei com 17 para 18 anos, eu me separei com 22 anos de idade, eu voltei a morar com os meus pais, tendo uma filha de 2 anos e nessa época eu já era mãe solo. Eu fui traída pelo meu primeiro marido, que foi meu primeiro homem, pai da minha filha. Eu vivi uma relação não monogâmica, só que era só da parte dele, né? Da minha parte eu não sabia. Então, com certeza, eu achava que estava vivendo um namoro, mas na verdade eu estava vivendo uma relação não monogâmica, só que eu não sabia que ele tinha outras parceiras e eu só fiquei sabendo quando uma das parceiras dele engravidou. Então, foi assim que eu descobri que eu vivia uma relação não monogâmica, só que para mim era monogâmica, entendeu? Eu fui enganada por um homem casado, eu me relacionei com um homem casado e eu não sabia que ele era casado. E assim que eu descobri, lógico, eu me separei, porque isso para mim sempre foi um pré-requisito, namorar homens solteiros, livres, disponíveis, né? E eu vivi uma relação tóxica e abusiva durante quase 4 anos da minha vida. Então isso é o resumo, tá? Dentro dessas situações tem muitas outras situações problemáticas e eu posso dizer para vocês que hoje eu falo sobre tudo que eu passei sem nenhum peso, sem nenhuma dor. Hoje realmente não dói. Por quê? Porque hoje eu sou independente emocionalmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer
que eu não tenho vício em nenhum tipo de emoção. Eu não estou grudada, dependente de nenhum tipo de emoção. Porque quando a gente vicia numa emoção, a gente está preso e presa em algum momento da nossa vida que marcou. Só que a emoção no nosso sistema, ela tem uma função. E a função da emoção é mostrar pra gente que a gente precisa ter consciência sobre algo que aconteceu. A emoção não está ali pra gente fixar nela e viciar. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um sentido. É para mostrar pra gente alguma coisa. A gente está aqui nessa vida para evoluir. E a gente está aqui nesse mundo, nosso propósito, nosso grande propósito nesse mundo é fazer com que o mundo seja um lugar melhor do que o lugar que a gente encontrou. Então, a gente precisa olhar para o mundo e pensar: o que eu estou recebendo e como que eu vou melhorar isso que eu recebi? E como que a gente faz isso? Através das experiências que a gente tira, das vivências que a gente teve. Porque ter uma vivência não significa que você tenha uma experiência. Você é experiente quando você tira um aprendizado daquilo que você viveu. Só que muitas vezes a gente se prende na emoção daquilo que a gente passou. E quando a gente se prende na emoção, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue levar nada para a consciência, porque a gente fica preso naquilo que aconteceu. Então, olhar para o que aconteceu e perceber que naquela vivência você precisa tirar um aprendizado para você usar aquilo como experiência, são níveis de consciência que você tem. Só que você só alcança esse nível de consciência quando você aceita a sua história. E aí o negócio começa a ficar feio, né? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente viveu coisas ruins. E quando a gente não aceita que a gente viveu coisas ruins, a gente está vivendo num lugar que não é o presente. A gente está vivendo no passado. E a gente está vivendo num mundo que não é o real. Porque no mundo real acontecem coisas ruins. Acontecem coisas que a gente não estava preparado para receber. Porque é o mundo real. E no mundo real as coisas não funcionam como a gente quer. As coisas funcionam do jeito que tem que funcionar. E isso não quer dizer que deu tudo errado. Muito pelo contrário, está dando tudo certo. Só que a gente precisa entender que dar certo não quer dizer que seja tudo do jeito que a gente quer. Quando uma coisa dá certo, não quer dizer que ela funcionou exatamente da maneira que você queria. Muitas vezes você planeja algo e não tem que ser daquele jeito. E não vai ser daquele jeito. Porque quando a gente faz uma questão que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer, a gente está querendo controlar o universo. Só que ninguém controla o universo. O único universo que a gente controla é o universo dos nossos pensamentos, da nossa fala e das nossas atitudes. E esse universo, muitas vezes, a gente não quer controlar. Só que se a gente quer ser independente emocionalmente, a gente precisa buscar o controle do que pode ser controlado. E as emoções não podem ser controladas. Então, se alguém fala para você que vai te ensinar a controlar a emoção, corre, corre, foge que é cilada, Bino. Porque emoção não se controla. Por que emoção não se controla, Grazi? Porque emoção é irracional. Porque emoção é instantânea. Porque emoção é inconsciente. E se tem uma coisa que você não controla na sua vida, é o seu inconsciente. Você consegue acessar o seu inconsciente, mas você não consegue controlar. Então, ninguém controla a emoção. Por isso que às vezes a gente vicia na sensação que a emoção traz. E quando a gente vicia na sensação da emoção, a gente se torna dependente emocional. Faz sentido para vocês? Eu estou vendo que vocês estão escrevendo, deixa eu observar aqui. Nós, seres humanos, temos a arrogância de achar que podemos ser maiores que os propósitos do universo. Lê do engano. Exatamente. As coisas são como são. Nós somos parte de um todo. Nós somos parte
da natureza. Só que a natureza está acontecendo sem a gente controlar. A gente não controla o nosso intestino. A gente vai querer controlar o mundo, o universo? A gente não controla o crescimento dos nossos pelos. A gente não controla as piscadas de olho. A gente não controla a quantidade de saliva. A gente não controla o ritmo da nossa respiração, o batimento cardíaco. Inconscientemente, ninguém controla nada. Quando a gente tem consciência, a gente consegue controlar pensamento, sentimento, fala e atitude. Só que essas coisas a gente não quer controlar. Aí a gente quer dizer que, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo controlar. Consegue. Só que o que você consegue, você não quer. E aí você está agindo contra você. Porque você está sendo totalmente dependente de uma emoção. E por isso que as pessoas falam de dependência emocional como se fosse algo do outro mundo. Só que ser dependente de uma emoção é muito mais simples do que a gente imagina. Um exemplo, tem pessoas que são extremamente medrosas. O que é o medo? É uma emoção. E a pessoa se acostumou a sentir medo. E ela fala, porque eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de tudo. E quanto mais informação ela dá para o sistema dela, mais ela alimenta uma dependência. Ter medo de tudo não é saudável para ninguém. Mas por que você se acostumou a ter medo? Porque você viciou. E aí, como que eu me liberto desse medo, Grazi? Você tem medo de quê? Eu tenho medo de uma coisa que já aconteceu. Então você tem medo do passado? Eu tenho medo de uma coisa que pode acontecer. Então você tem medo do futuro? Em que momento que você vai ficar no presente? Em que momento que você vai estar no hoje? Porque o único momento que a gente tem para viver é o hoje. Então, por isso, eu escrevi lá no post, que depois eu recomendo que vocês leiam, sobre a questão que a gente precisa olhar na construção da nossa história. O que é a nossa história? É o agora. É o que a gente está fazendo. Mas passei por algo na minha vida? Passou. Mas eu vivi uma situação? Viveu. Agora, o que você está vivendo? O que você está construindo? A vida é uma grande professora. A vida é uma excelente professora. E ela está sempre disposta a ensinar. Só que tem coisas na sua vida que você vai precisar aprender. Enquanto você não aprender, a vida vai te apresentar de novo aquela situação. Até você aprender. Mas eu só vivo por essa situação, eu só passo por isso. Toda vez é assim. E o que você está aprendendo disso? Que se você não está aprendendo nada, infelizmente, você vai passar de novo. Até você aprender. É igual quando a gente foi aprender a andar. Quantas vezes a gente caiu? Até a gente conseguir pegar equilíbrio e ficar em pé. A gente não desistiu, né? Porque se todo mundo anda hoje é porque todo mundo caiu, levantou, ficou firme, sacudiu um pouquinho, caiu de novo, levantou, até conseguir. Por que com algumas coisas na nossa vida a gente só tenta uma vez? Eu já tentei e não consegui. Mas você quer mesmo? Quanto você quer? Até onde você, que tem medo de alguma coisa bem específica, até onde esse medo ele tem uma base? Eu passei por um problema. Passou. Mas eu tenho um trauma. E o que é um trauma? O que significa um trauma para você? Um grande medo que aquilo se repita. Só que eu vou falar um negócio para vocês, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Toda situação da nossa vida é única. Nada se repete. Nenhum momento da sua vida vai se repetir. Ele pode ter sido muito ruim ou ele pode ter sido muito bom. Ele não vai se repetir. Então, quando a gente fala, eu tô com medo de passar por isso de novo, é impossível. É impossível viver uma mesma situação de novo. Porque não vai ser a mesma pessoa que vai passar por aquilo. Porque hoje você não é a mesma de ontem. E amanhã você não vai ser a mesma de hoje. Então, é impossível que uma situação se repita. Nada na sua vida vai se repetir, porque todo momento é único.
Todo dia é único. Todo minuto da sua vida é único. E até onde a gente está valorizando os momentos únicos da nossa vida? Até onde a gente está colocando energia nesse dia de hoje que a gente está vivendo? Até onde a gente está acreditando que esse dia de hoje é único, exclusivo e que ele não vai se repetir? O que eu estou fazendo com esse dia de hoje? Que é a construção da minha história. Todos os dias você está construindo a sua história. Então, quando você se apega numa emoção do passado, você deixa de viver novas histórias. Você deixa de construir novas sensações positivas para você, porque você está agarrada na emoção do passado. Gente, o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Fala para mim o que vocês estão achando, como é que essa informação tá chegando aí para vocês. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos e todas muito bem-vindas. E agora eu vou começar aqui também a responder as perguntas, né, as falas que vieram aqui no meu inbox. E agradecer também as pessoas que confiaram mandando para mim essas mensagens. É muito importante para mim, tá? Caraca, super! Sim, muito obrigada, faz total sentido. Muito obrigada pelas respostas, muito sentido, total sentido. Muito obrigada, porque é o que move muitas coisas na minha vida, sabe? É essa certeza de que todo dia é único e de que a gente pode e deve passar por esse dia da melhor maneira possível e sem carregar as bagagens pesadas e negativas do que a gente viveu no passado, né? Para a gente não se viciar nessa situação do passado que trouxe uma emoção e que normalmente quando a gente vicia é porque é uma emoção ruim, tá? Infelizmente, a gente não vicia nas emoções boas, entende? Então, isso faz muita diferença na nossa vida. Eu recebi algumas mensagens, principalmente sobre traição. E essa mensagem sobre traição, a pessoa colocou: eu aprendi sobre acordos, mas lembrar das traições ainda me dói. Dói cada vez menos, mas ainda dói. Por que a gente pensa em traição e a gente sente dor, né? Geralmente, quando a gente observa a questão de ter sido traído, a gente se coloca num lugar muito desconfortável, que é um lugar de objetificação. Como assim, Grazi? Eu ajo perante a vida como se eu fosse um objeto. E aí, essa outra pessoa que estava se relacionando comigo, ela me trocou, né? Ela começou a ficar com alguém, ela se interessou por outra pessoa por alguma coisa que eu não tinha, ou por alguma coisa que eu fiz de errado. Só que não é assim que as coisas acontecem, tá, gente? Infelizmente, a questão da traição, ela tem muita responsabilidade do traidor. A traição, ela sempre é sobre quem trai. Por quê? Porque quem é traído não teve a opção de escolha. A pessoa que trai, sim, ela tem opção de escolha. Então, quando eu penso numa traição e isso me dói, possivelmente existem algumas opções, né? Ou eu me sinto insegura no sentido de pensar que aquela pessoa queria algo que eu não tinha, e aí isso me torna vulnerável, isso me faz sensível, e isso me dá uma sensação de insuficiência, né? Então, geralmente, quando você fica muito magoado, muito dolorido por ter sido traído, você não está valorizando exatamente quem você é. Por quê? Quando você é traído, e eu já fui traída mais de uma vez, a primeira sensação, a primeira pergunta é: por quê? Por que eu fui traído? Por que eu fui traída? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei? O que eu deixei de ter? O que eu deixei de fazer para que essa pessoa me traísse?
E aí, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que, independentemente do motivo, essa pessoa que traiu escolheu te trair. E a escolha é uma coisa individual. Então, se essa pessoa escolheu, ela teve uma razão. E a razão, o motivo dela não tem nada a ver com você, porque você não foi a pessoa que escolheu. Então, a gente precisa começar a se desintegrar dessa traição. Eu não estou misturada nessa traição, a pessoa escolheu me trair. Então, é como eu falo às vezes com pacientes ou com alunas de curso, né? Todas as frutas, elas têm suas características e uma fruta não é melhor do que a outra. Só que elas são diferentes. Então, se aquela pessoa queria alguma outra coisa, não quer dizer que o morango foi trocado pela melancia porque ele não tinha gosto de melancia. Só quis dizer que a outra pessoa quis comer melancia, não quis comer morango. Não é sobre nós, é sobre a outra pessoa. Exatamente, exatamente. É tão absurdo jogarem a culpa na mulher ser traída e ainda falam que a culpa foi sua. Sim, a mulher está sempre errada. Falei sobre isso ontem com uma colega de trabalho. A mulher está sempre errada, né? A mulher está errada se ela é traída, a mulher está errada se ela é amante, a mulher está errada se ela trai, né? A mulher está sempre errada. A gente vive numa situação de um país, principalmente aqui no Brasil, que é extremamente machista, né? Então, tudo que está relacionado à mulher, a mulher está errada. Mas nesse caso, até se fosse um homem também, que tivesse sido traído. A questão é, a traição, ela só dói quando a gente se sente de alguma maneira culpado ou insuficiente. E a traição, ela é sobre a outra pessoa. Então, lógico, se eu estou num relacionamento, eu tenho responsabilidade com o relacionamento. Mas se foi a outra pessoa que me traiu, a responsabilidade da traição é da pessoa, não é minha. Então, eu não preciso carregar essa culpa e nem me sentir insuficiente. Eu só preciso olhar para essa relação e perceber se tinha alguma coisa ali que eu poderia ter colaborado para a relação para que essa traição não acontecesse. Só que de nenhuma forma a culpa é minha. Por quê? Porque a escolha de trair é do traidor. Então, quando a gente fala que a traição dói, eu super entendo, porque realmente a sensação de ter alguém que você confiava e que traiu sua confiança é muito dolorosa. Mas isso também é uma prova de que você confia. E você não está errado em confiar. Ah, então agora eu não vou confiar em mais ninguém porque essa pessoa me traiu. De forma alguma, quem te traiu foi essa pessoa. Quem vai carregar essa responsabilidade da traição é essa pessoa. A próxima pessoa que você vai se relacionar não tem nada a ver com isso. O próximo relacionamento não é esse. Assim como eu já disse aqui, as experiências não se repetem. Nada que aconteceu com você neste relacionamento vai se repetir, mesmo que seja a mesma pessoa. Mesmo que você se relacione com a mesma pessoa, você não vai ter uma garantia de que você vai ser traído por essa mesma pessoa. Então, a gente precisa entender que a traição, ela é algo muito pontual, porque toda situação da nossa vida é pontual. Nada vai se repetir, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em traição, a gente precisa lembrar que a responsabilidade da traição é da pessoa que traiu. Então, você não precisa carregar esse peso nas costas e nem se sentir insuficiente ou menos bonita ou menos atraente ou tá faltando alguma coisa em mim ou será que ela era melhor do que eu? Porque pessoas não se comparam. Todas as pessoas são valiosas. Toda pessoa tem o seu valor. Então, infelizmente, nessa pessoa você não pode confiar mais. Mas isso também não quer dizer que você não possa confiar em mais ninguém. Porque senão você vai estar deixando de dar confiança para alguém que merece por causa de uma pessoa que não mereceu. E aí a gente precisa olhar para as nossas emoções e cuidar delas, tá? Uma outra questão que apareceu também foi meus diversos medos que me impedem
até hoje de me relacionar sexualmente com outra pessoa. Então você observa como as pessoas têm tantos medos e elas se viciam. O medo é uma emoção. Quando a gente vicia no medo, a gente se torna dependente emocional, tá? E ser dependente emocional do medo é não se permitir a nenhuma sensação positiva. Porque você vai ter medo de tudo o tempo inteiro. Como que eu me livro do medo, Grazi? Se permitindo viver. Abrindo mão de querer controlar. Geralmente, quem tem muito medo é porque quer controlar tudo. E a gente não controla quase nada. Algumas coisas a gente controla. O que a gente fala, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Então, muitas coisas na nossa vida a gente consegue controlar, sim. Só que essas coisas que a gente consegue controlar, a gente não quer, né? A gente quer controlar o outro. Se você não consegue controlar nem a você, imagine o outro. Então, quem tem muito medo, na verdade, está querendo controlar o que pode acontecer. Ou está com medo do que já aconteceu. Então, de novo, é uma ausência de momento presente. Você está com medo do que aconteceu, que é do passado, e você está com medo do que pode acontecer, que é do futuro. Em que momento que você fica no presente? Em que momento que você vive realmente as sensações do hoje, que você se permite estar presente na sua vida hoje? Em que momento? Quando você tem medo de tudo. Então, é muito importante que a gente perceba o quanto a gente deixa de criar novas histórias pelo vício nas emoções. Assim como tem pessoas que são viciadas em medo, tem pessoas que são viciadas em raiva, tem pessoas que são viciadas em tristeza. São as pessoas que não se permitem em nenhum momento viver a sensação do hoje, do agora. São pessoas, inclusive, que não conseguem observar o que de bom está acontecendo na vida delas. Quando a gente começa a perceber as pequenas vitórias que a gente teve na nossa vida, a gente começa a valorizar as coisas positivas da nossa história. Porque, com certeza, todo dia tem alguma coisa positiva na sua história. Só que você está tão apegada ao negativo, ao que você viveu negativo, que você não consegue observar o que você está vivendo no presente de positivo. E aí, por não observar o seu presente positivo, você não consegue planejar um futuro positivo. Então, fala pra mim, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Porque, assim, pra mim isso faz muito sentido. Isso organiza muitas coisas na minha vida, sabe? É o que me dá muita segurança para seguir em frente, porque eu passei por muitas situações complicadas. Eu passei por muitas situações desafiadoras e eu passo ainda até hoje, porque as questões desafiadoras vão aparecer e a gente precisa estar presente na nossa vida. Sim, sim, beleza. Que bom, gente, que faz sentido para vocês também, porque para mim realmente é o que direciona muitas coisas na minha vida, tá? Tem uma resposta aqui que um problema, né, da vida da pessoa é uma questão dela ser filha única e depois que ela perdeu a mãe, o pai, a relação dela com o pai é uma relação de muito conflito, né? Com certeza também para esse pai é muito difícil ter perdido essa companheira e de repente ele inclusive se sente até insuficiente para cuidar dessa filha, né? Então a gente precisa observar que em muitas situações a gente às vezes se sente sozinha e ser sozinho não é ser abandonado, porque nós somos sozinhos 24 horas por dia. A gente nasce, vive e morre sozinho. A gente tem companhia na nossa vida. Mas ter companhia não quer dizer que a gente está o tempo todo com uma outra pessoa, porque tudo que organiza a gente como ser humano é o que a gente faz sozinho. A gente pensa sozinho, a gente sente sozinho,
A gente age sozinho e a gente fala sozinho. E isso é o que constitui a gente como ser humano. É o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e como a gente age. E tudo isso a gente sempre vai fazer sozinho. Pode ter uma pessoa do seu lado, mas você vai estar fazendo a sua parte e a pessoa vai estar fazendo a parte dela. Então, quando você fala, eu sou filha única, todo filho é único. Todo filho é único. Eu tenho 2 irmãos, mas eu sou filha única da minha mãe, porque Graziele, minha mãe, só tem eu. Então, a minha vida na história da minha mãe é única. Por mais que eu tivesse 20 irmãos, cada gravidez foi única, cada parto foi único, cada relação de mãe e filho é única. Então, eu sou filha única. Eu tenho 2 irmãos, mas Graziele, minha mãe, só tem a mim de filha. Se eu deixar de existir, ela vai perder a única filha que ela tinha, que se chamava Graziele, que era eu. Vocês entendem como a gente às vezes coloca situações, fatos da nossa vida, como se fossem problemas? É fato. As pessoas morrem. Isso também é um fato. Às vezes a gente se preocupa com a morte e a gente não se preocupa com a vida. Quanto que a gente está dando de valor para a vida quando a gente olha para a morte e a gente chora? Que bom que você teve a oportunidade de conviver com aquela pessoa. Que bom que você teve a chance de compartilhar uma história com aquela pessoa. Só que todas as pessoas, elas vão embora. Nós vamos embora. Só que eu não me preocupo com o momento que eu vou embora. Eu quero me preocupar com o momento que eu tô aqui. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver. Eu tenho medo de ser impedida de viver o que eu tenho vontade. E por isso eu faço tudo o que eu quero. Por isso eu vou na direção de tudo que eu quero fazer. Porque a morte não me assusta. Porque a morte é um destino. Eu estou aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Só que assim como eu falei no começo dessa aula, a gente está aqui por um propósito. E o nosso propósito é deixar esse mundo melhor do que quando a gente chegou. E com certeza o meu trabalho até hoje, se eu morrer amanhã, o que eu fiz até hoje já deixou esse mundo melhor. O que eu fiz até hoje na minha vida já está valendo a pena. Eu já estou deixando um mundo melhor do que quando eu cheguei. Então a minha vida já está sendo uma presença que está valendo a pena. E a vida de todos vocês que estão aqui me assistindo também. Porque a gente é filho de alguém, neto de alguém, irmão de alguém, primo de alguém, tio de alguém, amigo de alguém, vizinho de alguém. A gente trabalha com alguém, para alguém. Então a nossa vida faz sentido na vida de outras pessoas. E a nossa presença é única. Assim como todos os dias são únicos, a nossa presença no mundo é única. Por isso a gente precisa valorizar todos os dias e todas as experiências, mesmo as que foram difíceis, duras, ruins, desafiadoras. O que a gente está aprendendo com isso que a gente passou? Como a gente vai agir de acordo com isso que a gente viveu? Não é como a gente vai reagir, porque são 2 coisas diferentes. A reação, ela vem depois de uma ação. Tem gente que só reage. E a gente não pode só reagir, porque a ação, ela vem de uma consciência. A reação, geralmente, vem de um instinto. E quando a gente está agindo somente instintivamente, a gente está preso na emoção. E aí a gente está dependente de uma emoção. Então, como que a gente vai ser independente emocionalmente? Quando a gente começar a ter consciência das nossas ações. Quando eu começar a agir ao invés de só reagir. Então, quando vem um problema para mim, se eu só reajo, se eu só ajo impulsivamente, irracionalmente, eu estou só reagindo, só jogando a emoção naquilo. Sabe aquela paradinha de 10 segundos? Sabe aquela respirada onde você fica com você para você ter uma ação mediante aquilo que aconteceu? É isso que vai fazer você ser uma pessoa independente das suas emoções. Independente da emoção que eu estou sentindo,
como que eu vou refletir sobre isso que aconteceu para agir de forma consciente. Isso é o que diferencia os humanos dos animais. Os humanos têm o poder da consciência. Os humanos têm o cérebro totalmente desenvolvido para que a gente tenha consciência de tudo que está acontecendo, para que a gente formule uma ação consciente baseada na emoção que é inconsciente, mas que leva a gente a uma sensação que provoca um pensamento, e aí depois que você pensa, você toma uma atitude muito mais consciente, tá? Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Esses vícios podem ser características de um transtorno? Depende. A pessoa próxima fica espantada, tem muito ódio, um ódio gratuito. Pode ser um transtorno, pode ser trauma. Trauma também causa essas emoções assim totalmente exacerbadas, tá? Então não necessariamente é um transtorno, tá bom? Maravilhosa, que coisas incríveis você tá falando. Obrigada, querida. Que ótimo, que feedback maravilhoso. Olá, eu vi o tema e não vi o começo. Posso fazer perguntas sobre o tema? Claro, pode sim. Se você preferir, coloca na caixinha de pergunta, que aí eu não perco aqui nos comentários, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, é só colocar na caixinha de pergunta, tá? Eu ainda vou responder aqui algumas perguntas que deixaram para mim na caixinha lá nos stories, mas por enquanto a gente vai falando aqui. Quem quiser ir comentando, deixando pergunta, fica à vontade, tá? A gente está falando sobre independência emocional. E aí eu fiz uma pergunta na caixinha que era: qual parte da história do seu passado ainda te dói? E aí eu vou ler aqui algumas respostas e vou comentar. Já li algumas e vou ler outras e vou comentar aqui com vocês, tá? Abuso sexual. Para mim, eu já esqueci, mas às vezes que leio sobre, me vem à memória e chega a dar calafrios. Primeira coisa, né? Eu sinto muito por isso que aconteceu. Eu, infelizmente, também já sofri abuso sexual. Sofri abuso sexual na infância, inclusive, durante alguns anos da minha vida. E por uma pessoa próxima da família. Inclusive, esses abusos, alguns aconteceram dentro da minha casa. E infelizmente não é uma coisa que a gente vai esquecer, né? Eu vou dizer para vocês, eu não esqueci. Só que graças a Deus e a muita terapia, hoje eu não tenho isso como dor. Eu consegui ressignificar esse abuso. Lógico que, de novo, eu vou falar aqui, eu não vou romantizar o que aconteceu. Eu não vou dizer que, ai, que bom que isso aconteceu para que eu hoje seja uma pessoa madura. Não, não. Ninguém merece passar por abuso. Ninguém deveria passar por abuso. Eu não vou dizer para vocês que, eu sou uma pessoa evoluída hoje. Não, gente, não. É horrível, é uma merda. Não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa de se lembrar. Eu não fico feliz por ter passado por isso. E por isso eu estou trazendo aqui esse relato, principalmente para essa pessoa que deixou esse comentário, porque a gente precisa ser muito realista quando a gente fala de situações ruins. Não dá para romantizar um abuso sexual. Não dá para romantizar um assédio. Não dá para romantizar um estupro. Não dá para falar que, ai, que bom que eu passei por isso. Não, foi horrível. Mas hoje, quando eu olho para isso que passou, eu aceito que isso faz parte do meu passado. Isso faz parte do meu passado. Eu era uma criança. Eu não tive nenhuma culpa. Eu não provoquei o assediador. Eu não sentia nenhum prazer com aquilo. Não era agradável, não era confortável. Mas isso aconteceu na minha história. E eu acolho tudo que aconteceu na minha história. Eu não vou dizer para vocês que eu concordo. Eu não vou dizer para vocês que eu acho maravilhoso. Não. É horrível. Mas aconteceu. E eu não posso fingir que isso não aconteceu. Porque fingir que isso não aconteceu é viver num mundo surreal.
É viver num mundo de fantasia e de ilusão. E eu não posso fazer isso porque o mundo real está aqui, ele está acontecendo. Então hoje eu olho para isso que aconteceu e eu percebo que, infelizmente, passar por essa experiência, passar por essa vivência, me traz hoje uma experiência de falar sobre o que aconteceu, porque eu tratei isso que aconteceu, porque eu aceitei essa realidade da minha vida e porque hoje, para mim, falar para outras mulheres sobre abuso, além de ser algo que eu estudei, é algo que eu vivi. Então, eu olho para o meu passado e eu enxergo tudo de ruim que aconteceu. E enquanto mulher adulta, madura, equilibrada, eu pego aquela Graziele pequena, eu olho para ela e falo, já passou. A gente conseguiu superar. A gente conseguiu se perdoar por ter achado em algum momento que a culpa era nossa. Não é nossa. Ele foi horrível. Ele foi um abusador. Ele era um pedófilo psicopata. A culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, infelizmente, isso aconteceu na minha vida e na minha história. Para quê? Para que eu tivesse hoje a possibilidade de me tratar, me curar e falar para mulheres que isso é possível, que é possível sobreviver, que é possível ter relações sexuais saudáveis, que é possível viver um relacionamento amoroso feliz, mesmo tendo passado por um abuso na infância. Que é possível pensar que existem homens maravilhosos e que jamais vão fazer isso com uma criança. Que é possível olhar para crianças e alertar, e ensinar a essas crianças sobre cuidado com o próprio corpo, sem pensar que, infelizmente, essas crianças vão estar totalmente protegidas, porque não estão. Então a gente precisa olhar para a nossa vivência e tirar da vivência um aprendizado e uma experiência, por pior que tenha sido essa vivência. Então, eu sinto muito por todas as mulheres que eu conheço, que eu já atendi, que eu já fiz palestra, que eu já fui professora de curso, e essas mulheres que têm essa dor causada por essa situação de assédio e de estupro. Eu sinto muito, de verdade, mas eu tô aqui para dizer para vocês que a culpa não foi de vocês. Eu acho que pensar nisso já tira um peso de 90% das costas. Porque toda mulher, de alguma forma, ela ainda acha que teve alguma culpa, que teve alguma responsabilidade, ou que ela permitiu esse abuso. E se tem uma coisa que a gente não permite na nossa vida é abuso. A gente não permite abuso. A gente não permite traição. Infelizmente, em alguns casos, a gente vive isso. Porque, infelizmente, faz parte da nossa história. Mas a gente não precisa permitir. A gente não precisa aceitar. Então, quando alguém fala pra mim, como que eu faço para conviver com alguém que é tóxico? Não conviva. Não conviva. Não mantenha relacionamento com pessoas que de alguma forma são tóxicas para você. Ah, Grazi, mas eu não tenho escolha. A gente sempre tem escolha. Ah, Grazi, mas essa pessoa mora na minha casa. Não ter relacionamento com pessoa que mora dentro da sua casa, inclusive, é extremamente possível. A gente precisa aprender a se proteger. A gente precisa aprender a cuidar da gente. E cuidar da gente é fazer essa instabilidade da emoção se tornar um equilíbrio. Porque é você olhar para o que aconteceu com você, olha para o que aconteceu com você. E além de olhar para o que aconteceu com você, você precisa reparar naquela vivência qual é o aprendizado que você vai levar para a sua vida. O que você aprendeu com aquilo que você viveu. E aí você vai começar a perceber o sentido que aquilo traz para você. Porque tudo na nossa vida, absolutamente tudo, tem um aprendizado
pra gente. É só a gente ter consciência e estar presente, inteiro, naquela experiência que a gente viveu, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta na caixinha. Como ser uma pessoa menos reativa? Deixa eu botar essa pergunta aqui na tela. Pior que não vai aparecer toda, né? Como ser uma pessoa menos reativa? Eu sou muito explosiva. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela toda. Ai, Deus. Eu sou muito explosiva por conta do meu relacionamento com a minha mãe. Ela nunca soube dialogar e eu tenho muita dificuldade de não explodir, porque fui criada que precisava gritar para ser ouvida. Então, na verdade, é uma situação bem complexa, né? Porque a gente aprende a se relacionar com os nossos pais. São as primeiras pessoas, as primeiras experiências que a gente tem de criação, né? Então, são as pessoas que a gente aprende a ser humano com essas pessoas, né? Só que existem algumas maneiras de se relacionar e algumas maneiras de aprender. Algumas vezes a gente aprende de forma direta, né? Tipo, isso aqui é uma caneta. Isso aqui eu estou ensinando para vocês de forma direta, certo? O que é isso aqui? Uma caneta. Então, eu estou passando um aprendizado de forma direta. Mas eu posso dizer para vocês também que isso aqui não é um lápis. Então, eu estou ensinando de forma indireta. Eu estou falando que é uma caneta e que não é um lápis. Então, você já sabe que alguma coisa diferente disso aqui é um lápis, certo? E aí, como que a gente aprende de forma indireta com os nossos pais? Se alguma coisa que os nossos pais fazem de alguma forma não é confortável para a gente já sabe que aquela é uma forma que a gente não gosta. Então, se é uma forma que a gente não gosta, é a maneira que a gente não vai fazer. Então, muitas vezes, os nossos pais nos ensinam de forma indireta. Eles tratam a gente de uma forma que não é agradável, e aí, ao invés da gente replicar, a gente vai analisar e fazer diferente. Então, para isso, a gente é adulta. Para isso que a gente cresce, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma forma de se relacionar. Quando a gente é adulto, a gente tem outra forma de se relacionar. Nem tudo que os nossos pais fizeram faz sentido para a gente repetir. Então, se eu aprendi com a minha mãe a ser explosiva, porque a minha mãe grita, porque a minha mãe é assim, isso não quer dizer que eu tenha que ser da mesma forma que ela. Se isso me incomoda nela, por que eu tenho que repetir? Ah, mas eu aprendi desse jeito. E tudo que você aprendeu, você tem que repetir por quê? Hoje, como adulta, você vai fazer uma métrica. Até onde isso aqui é bom, até onde isso aqui não é. Até onde isso aqui me faz bem, até onde isso aqui me faz mal. Se isso aqui me faz mal, por que eu vou replicar? Então, como você vai ser uma pessoa menos reativa, aprendendo a conviver sem precisar se defender? A reatividade, ela é uma defesa mesmo sem ataque. Então, muitas vezes a gente age de maneira totalmente irracional, que é a forma da reação. Então, quantas vezes a gente vai parar para analisar a situação e, de verdade, agir ao invés de reagir? Porque reagir é como se você estivesse sempre preparada para se defender. Só que nem sempre você está recebendo um ataque. Então, sai da posição de defesa. Fica na posição de análise. Porque quando você tem um relacionamento muito explosivo com alguém, você e essa pessoa estão o tempo inteiro na emoção da raiva, né? E a emoção da raiva também é viciante. Então, muitas pessoas ficam viciadas no medo, outras na tristeza, outras na raiva, outras na surpresa, né? Tem muita gente que é viciada na surpresa. Quando a pessoa é viciada na surpresa, por exemplo, geralmente as pessoas que vivem em relacionamentos não monogâmicos, elas têm o vício da surpresa. Elas querem sempre uma coisa nova, sempre uma coisa diferente.
Então, são as pessoas que não estão acostumadas com a rotina, que a rotina irrita elas. Tudo isso é um tipo de dependência emocional. Lógico que nem todo mundo que se relaciona de forma não monogâmica é um dependente emocional. Mas algumas pessoas que não são felizes nas relações, porque elas sempre querem algo novo, elas estão viciadas na emoção da surpresa. Então, se você vive hoje uma relação explosiva com alguém, é porque você e essa pessoa se acostumaram com uma relação conflituosa. E a relação conflituosa, ela é baseada na raiva. Então, a gente não precisa ficar o tempo inteiro querendo se defender, porque nem todo mundo está aqui para nos atacar. Então, ao invés de ir para uma posição de reação, esteja na sua consciência para você agir de maneira equilibrada. E aí você não vai sofrer e também não vai fazer ninguém sofrer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Meu Deus, já passamos de 1 hora. Já passamos de 1 hora. Vamos lá. Algo que eu fiz de errado que causei um sofrimento tamanho à minha ex-companheira. Já foi tudo resolvido. Mesmo já tendo tudo resolvido, né? Ainda tem aí essa dorzinha dessa situação do passado. Então, o que é necessário? É necessário que você se perdoe. Porque muitas vezes a gente acredita que o perdão, ele é só da gente para o outro, né? Mas o maior perdão é o nosso perdão pra gente. É quando a gente consegue se perdoar. É quando a gente consegue olhar para algo que a gente fez que, tipo, não foi legal. E a gente consegue olhar e falar, poxa, dei mole, vacilei. Mas tudo bem, eu tô evoluindo. Eu tô num processo evolutivo. Então, quando você age de forma errada com alguém, é muito bom que você mesma se perdoe antes de você pedir perdão para essa pessoa. Porque senão parece que essa pessoa vai ter a chave do perdão da sua vida. E a chave do perdão está dentro de você. Então, se já está tudo resolvido com você e com a pessoa, resolva isso com você. Resolva de você para você. Porque muitas vezes essa situação que está te incomodando é esse excesso de julgamento, pensando, nossa, cara, por que eu fiz isso? Eu sou uma péssima pessoa. Eu sou uma pessoa assim, isso é imperdoável. Nada é imperdoável. A gente pode e a gente deve se perdoar, justamente para que a gente fique livre. Por quê? Quando você errou com aquela pessoa, você estava aprendendo a se relacionar. Por mais que tenha sido um erro, ai, mas eu falhei, ai, mas eu traí, ai, mas eu fui errada. Sim, mas era uma versão sua anterior. Nessa versão de agora, com essa evolução de agora, você já entende que aquilo fez mal a alguém. Então, se perdoe primeiro. Até mesmo antes de você pedir perdão para a pessoa, se perdoe. Se perdoe porque todos nós somos crianças no processo de evolução. A gente está sempre com a possibilidade de progredir, tá? Então se perdoa. Tem um comentário aqui. Eu estou assim, fui criada à base de ameaça e humilhação. Hoje meus pais estão tranquilos, mas fico reativo, pois imagino que o ataque vai surgir a qualquer momento. E essa sensação de autoproteção o tempo inteiro é extremamente cansativa. É extremamente cansativo. Então, por isso que é importante a gente olhar para o nosso passado e a gente ficar de bem com o que aconteceu. Como assim ficar de bem, Grazi? Aconteceu. Já está lá no passado. Ah, meus pais me ameaçavam, me humilhavam, hoje eles estão tranquilos. Que bom! Então vive o hoje. Hoje eles estão tranquilos? Ótimo, vive o hoje. Amanhã, de repente, vocês nem vão estar mais juntos. Então vive o hoje, aproveita o hoje. Se isso foi algo que te fez muito mal, conversa com eles sobre isso. Fala que isso te fez mal e que hoje em dia você tem uma outra visão, você vê que eles são pessoas diferentes, mas que isso
fez muito mal para você na infância e perdoa isso que aconteceu. Porque senão você não vai viver no presente nunca. E a única maneira que a gente tem de ser feliz é vivendo o presente. Porque o presente é um presente. Todos os dias são presentes na nossa vida. E se a gente está presa no passado ou presa no futuro, a gente não consegue ficar bem nunca. Porque a gente não está vivendo o agora. E a única forma de ser feliz é vivendo o agora, tá? Uma outra pergunta aqui. Quer dizer, uma outra resposta, né? Sobre essa questão do passado. Ter sido enganada no meu relacionamento por tanto tempo. Não entendo por que não reagir. E aí vem uma questão muito legal, né? Não entendo por que não reagir. Por que a gente não reage? Por diversos motivos. Você pode não ter reagido porque você não tinha coragem, porque você não tinha musculatura emocional, porque você não tinha outra alternativa, porque você não saberia como reagir, porque você não saberia como seria a reação do outro à sua reação. Então, existem milhares de motivos de você não ter reagido. Só que não ter reagido foi uma escolha que você fez no passado. E essa escolha que você fez no passado foi a escolha mais inteligente possível. Por quê? Porque foi a que você escolheu. Geralmente, a gente escolhe o que é melhor para a gente naquele momento. Então, quando você escolhe o que é melhor para você naquele momento, você está do seu lado. Então, você estava do seu lado naquele momento. E aí, não sei por que eu não reagi, porque você achou naquele momento que o melhor era não reagir. Mas, Grazi, eu poderia? Não poderia. Porque se você tivesse achado que poderia, você teria feito. Ah, mas olhando hoje... Tá, mas olhando hoje, quando você tinha 1 aninho de idade, você não sabia andar. Então você era burra porque você não sabia andar com 1 aninho? Você era burra porque com 3 aninhos você não sabia falar paralelepípedo? Não, você só não sabia. Então a gente precisa aprender que nós estamos em evolução o tempo inteiro. Por isso que eu botei lá no post que a nossa história não é a nossa vida. Eu não sou a minha história, eu sou o meu presente. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, era uma outra versão minha. Era um Android desatualizado. Hoje eu estou numa versão atual. E essa minha versão atual é o melhor que eu tenho hoje. Mas daqui a 2 semanas eu já posso pensar totalmente diferente. Por quê? Porque eu estou evoluindo. E eu preciso respeitar a minha evolução. Então, se hoje eu não sei falar uma palavra diferente de uma outra língua, é porque eu ainda não estudei. Porque eu ainda não tenho inteligência emocional para falar uma outra língua. Mas eu vou estudar, vou me preparar, vou aprender cognitivamente e vou estar numa evolução diferente. A emoção é a mesma coisa. A gente tem que ter musculatura emocional. E isso não se ganha malhando na academia. Isso se ganha olhando para a sua história e percebendo e valorizando e respeitando a sua evolução. E sua evolução é única. É um processo só seu. Então, por que eu não agi daquele jeito? Porque eu não sabia. Porque eu achei que a melhor forma era aquela. Ah, mas eu não aceito. E aí, quando você não aceita a sua história, você não vive. Você vive num mundo paralelo. Aceitar a sua história é a única forma de ser feliz. E eu não estou falando para você concordar. Eu não estou falando para você dizer que foi o melhor que aconteceu. Não, não foi. Pode ter sido uma merda, mas faz parte da sua história. E você não consegue jogar isso fora. Quanto mais você quer jogar fora, mais você pensa, mais você lembra. Então a questão não é ignorar o que aconteceu. A questão é aceitar que aquilo fez parte da sua história, que pode ter sido horrível, mas que é uma construção. Foi uma pedrinha a mais na construção da sua história. Foi uma escolha sua? Não, aconteceu. E por ter acontecido, já faz parte da sua história. E o que você aprendeu com isso? O que você vai agir mediante isso que aconteceu? É nisso que a gente precisa se apegar. Nas nossas futuras ações,
dentro do que aconteceu na nossa vida, tá? Então, perdoa uma escolha do passado que você hoje se arrepende. Perdoa uma ida ou uma não ida. Perdoa uma atitude boa para a pessoa errada, que isso também acontece, né? Uma atitude errada para a pessoa certa, uma atitude certa para a pessoa errada. Perdoa, porque é evolução. A gente está aqui para tentar, a gente está aqui para evoluir. E a gente não faz isso acertando o tempo inteiro, porque é impossível você acertar o tempo todo, porque você está evoluindo. Então, vão ter alguns erros. Os erros também fazem parte do processo. E aí, gente, mais pergunta? Deixa eu abrir aqui a caixinha para ver se tem mais pergunta, para a gente finalizar esse aulão aqui, que já passou de 1 hora, meu Deus, que a Grazi fala beça. Isso aqui eu já respondi. Ó, já respondi vários. Já respondi todos daqui. Já respondi todos que estavam nos stories, porque alguns eu vou respondendo mesmo sem falar que é pergunta, que eu sou dessas. Aprender a cuidar de mim e das minhas emoções. Sim, porque assim, ó, cuidar das nossas emoções é exatamente transformar essa emoção numa ação, tá? O que eu tô sentindo? Aí eu pego o que eu tô sentindo da emoção, levo pro pensamento, amadureço, e nisso que eu amadureço, já penso numa ação positiva, mediante aquela emoção que eu tô sentindo, tá? Então, a gente não precisa ficar viciada numa emoção, porque a dependência é exatamente isso. É um vício numa emoção. E quanto mais a gente vicia, mais aquela emoção se repete na nossa história, tá? Porque o vício precisa ser alimentado. Então, se eu tô fazendo aquilo repetidamente, quanto mais eu repito, mais eu vou querer, né? Então, quando a gente se prende no passado, a gente está negando o futuro. A gente está negando o presente. Porque quando eu olho para o passado e eu fico presa nele, eu estou perdendo todo o presente que veio depois daquilo. E eu estou deixando de construir um futuro saudável, leve, possível e real. Porque o futuro, ele só pode ser construído quando eu estou no presente. Quando eu estou no passado, não existe futuro. Porque eu estou vivendo num tempo que não é real. Tá? Então, quando a gente tem o excesso de peso do passado, a gente deprime. Quando a gente tem o excesso de desejo pelo futuro ou de medo do futuro, a gente entra no ritmo da ansiedade. Então, por isso que às vezes a depressão e a ansiedade, elas caminham lado a lado. Porque em muitos momentos você está numa correria, querendo antecipar algo que de repente nem aconteça, que é a ansiedade. E muitas vezes você está tão preso a algo que aconteceu que você não consegue caminhar. E aí você deprime. Então, a única maneira de conduzir a sua vida de maneira leve e saudável é você ficando no presente, você estando com você no presente. Ah, isso aconteceu, foi uma merda, foi horrível, mas já passou e eu preciso tirar disso que aconteceu um aprendizado. Grazi, tudo eu vou tirar aprendizado? Sim, tudo. Mas, Grazi, então eu tenho que concordar? Não, não precisa concordar. Mas quando você discorda e aceita, você consegue observar o que você pôde aprender com aquilo que aconteceu. Quando você discorda e renega, você está querendo tirar uma parte da sua história. Imagine que a sua história é o seu corpo, tá? Vamos pensar isso. Minha história é meu corpo. E aí, um mole que eu dei, andei descalça na praia, entrou uma micose no meu dedo mindinho. Tem uma micose no meu dedo mindinho do pé. E essa micose que tá ali, ela tá ali, isso é um fato. Eu tô com uma micose no meu dedo do pé. Aí eu vou numa podóloga. Aí a podóloga vai olhar e vai falar, olha, você tem que tratar isso aqui. E aí, da próxima vez que você for à praia, né? Se você tiver feito a unha,
cuidado com a areia para não entrar um bichinho e não criar uma micose. Aí você fala, tá bom, já tenho um aprendizado. Já tenho um aprendizado. Foi uma coisa ruim que aconteceu? Foi. Você já tem um aprendizado? Sim. Se você não aceita, você não cuida. Quando você não aceita e não cuida, você pode perder o seu dedo. Ah, Grazi, mas perder o dedo é só um dedinho do pé. O dedo do seu pé tira o equilíbrio do seu corpo. Então você vai ter dificuldade de andar porque você perdeu o dedinho do pé porque você não aceitou que você pegou uma micose na areia da praia. É assim que a gente faz com as coisas da nossa vida. A gente quer fingir que aquilo ali não aconteceu porque foi ruim. Só que aceitar que aconteceu é a única maneira de cuidar, tratar, melhorar e tirar o aprendizado daquilo. E nunca mais fazer igual. Porque enquanto você não olha aquilo como um aprendizado, você pode acabar repetindo aquilo que aconteceu. Porque você não se atentou, porque você não olhou para o aprendizado. Tá? Então, tudo que está acontecendo na nossa vida está acontecendo no presente. Qualquer coisa que faz parte do seu passado já está na sua história. Então você precisa olhar com muita atenção para o que aconteceu na sua história, porque você está construindo história todos os dias. Então não fica presa numa história do passado. Senão você vai viciar nessa emoção. E aí você nunca vai ter uma independência emocional na sua vida. Tá bom? Então, esse era o recado, essa era a aula de hoje e desejando aí um finalzinho de feriado maravilhoso para vocês. Amanhã, quinta-feira, né? Amanhã a gente tem aí mais um dia de semana. Hoje não é final de semana, então amanhã a gente trabalha. Quem é de trabalhar, trabalha. Quem é de estudar, estuda. Quem é de empreender, empreenda. Quem é de cuidar da casa, cuide, né? Não tem nada de errado, a gente está aqui vivendo. Quem é de procurar um emprego porque está desempregado, procure. Com certeza você vai conseguir encontrar. E que a gente tenha alegria e motivação para continuar vivo, aprendendo, construindo e sendo pessoas melhores todos os dias, tá? Esse mês ainda eu vou inaugurar a Escola Graziflix. Quem ainda não está no grupo VIP, entre. Eu vou deixar o story lá, vou deixar o link do grupo VIP lá, onde eu vou mandar mais informações sobre a Escola Graziflix. Vai ser um lugar com aulas, vai ser um lugar com material, com e-book, com cursos, com oficinas, com lives. Vai ser uma escola virtual da autonomia emocional. Então, eu quero muito que essa escola tenha muitos alunos e alunas e que as pessoas aprendam a estudar sobre si para se conhecer. O propósito da Escola Graziflix é esse, que você seja livre para viver suas emoções e que você não tenha vergonha, não tenha medo, que você esteja inteiro e inteira para fazer o que você veio fazer aqui nesse mundo, porque você é essencial, exatamente do jeito que você é. Você é essencial para esse mundo, porque você é a peça que estava faltando. Não existe ninguém que esteja aqui no mundo só passeando. A gente está aqui com uma missão, a gente está aqui por um propósito. E que a gente siga em frente no nosso propósito de deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Então, a Escola Graziflix vai levar você nesse caminho de aprendizado sobre você mesmo. É uma escola de autoconhecimento, de desenvolvimento. E vai ter a pré-matrícula, vai ter um valor assim super barato, porque realmente o conteúdo que está lá está incrível. Então, essa aula, inclusive, de hoje, vai lá para a escola. A maioria das lives que eu já fiz sozinha, acompanhada, de aula, de curso, vai estar tudo lá. Quem entrar agora, né? Ainda esse mês vai ser também um dos primeiros, né? As primeiras pessoas que entrarem vão ser membros fundadores.
Os membros fundadores vão ter muitas vantagens, muitos benefícios e vão me ajudar também a definir o futuro, outras aulas, outros cursos da escola, enfim. Então, se você gosta do meu trabalho, se você me acompanha aqui nas redes, para mim vai ser um prazer imenso ter você comigo na escola. E com certeza vai ser algo assim muito novo, muito bonito, muito incrível, que eu já estou orgulhosa, eu estou querendo jogar aí para o universo para que todo mundo estude na escola Graziflix. E quem ainda não segue o perfil Graziflix, entra lá para seguir. Quem ainda não está no grupo VIP, entra no grupo VIP. O acesso vai ser só até o dia 10. Então já entra lá, eu vou deixar o link de acesso nos stories assim que acabar aqui essa aula. E depois vocês podem caçar lá, entrar. E eu vou mandar todas as informações direitinho lá no grupo do Zap. E vai ser um prazer para mim ter vocês comigo na escola. E eu quero as pessoas que queiram realmente se conhecer, que queiram ter uma vida livre, leve e saudável, para viver relacionamentos incríveis e viver uma vida que valha a pena ser vivida. É para isso que a gente está aqui e é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa história e na história das pessoas que se relacionam com a gente. Então eu estou fazendo a minha parte e eu estou convidando já vocês a partir de agora para entrar na escola, tá bom? Beijos em todos e todas. Muito obrigada pela presença e pela companhia. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana pra gente. Que esse mês de setembro seja lindo. Que essa primavera chegue com todas as flores, com todo colorido e que deixe a nossa vida ainda mais feliz. Vamos ficar juntos, vamos caminhar juntos, vivos e cada vez mais fortes e saudáveis. Muito obrigada pela presença, uma excelente noite e tchau, tchau.